Boa noite, galera. Esse vídeo aqui vai ser uma nova série que eu tô trazendo pro canal, testando também, né, uma forma de fazer os vídeos dessa maneira aqui, conversando. Eu vejo que tem vários canais que eu acompanho aqui no YouTube que fazem vídeos nesse estilo, então decidi começar a fazer alguns também, até também para buscar me aproximar mais das pessoas que eu quero atingir aqui nesse canal. Esse canal aqui é um lugar que eu sempre venho buscando produzir mais vídeos, mas muitas vezes eu acabo parando. E essa conversa aqui vai ser sobre isso, né? Por que que, mesmo a gente sabendo o que a gente busca, o que a gente quer, a gente fica tão, oscila tanto, né? Em às vezes não acreditar muito, às vezes você acordar um dia inspirado e no outro você já não tá mais com aquela inspiração, aí isso acaba fazendo a gente parar de procurar esses sonhos que a gente tem. Esse canal aqui é um lugar que, na verdade, o YouTube é uma plataforma que eu sempre faço produções de vídeos. Desde quando eu era bem novo, eu tinha cerca de, sei lá, de 12, 13 anos, quando eu já comecei a produzir vídeos, né? Eu fazia muitos vídeos com meus primos em casa. E desde dessa época a gente já postava algumas coisas, mas nunca foi algo frequente. E eu vejo que o YouTube é uma plataforma que é necessário você ser frequente, né? Você postar sempre vídeos. Eu vejo que nesse tempo inteiro, se eu nunca tivesse parado, igual eu parei tantas vezes, eu já era para me ter conseguido resultados aqui dentro dessa plataforma, porque eu vejo que você precisa ir gravando e tendo conteúdo e não parar, né? Mesmo que não seja o seu melhor vídeo, eu vou falar um pouco sobre essa questão também dessas referências que a gente acaba consumindo muito, mas você precisa ter frequência nas coisas que você busca, né? Em relação ao que você sonha, em relação ao que você busca para a sua vida. É muito importante ter a frequência, né? E nisso, desde quando eu comecei a produzir, quando eu era mais novo, eu meio que nunca parei mais, sabe? Desde dessa época eu já queria muito produzir mais vídeos, de uma certa forma trabalhar aqui para essa plataforma, né, para o YouTube, ou ganhar dinheiro produzindo vídeos, né, que foi isso que eu acabei me tornando. Criando essas brechas eu virei fotógrafo, né? Depois eu comecei a produzir vídeos e buscado trabalhar com cinema, ou seja, são só algumas formas que eu acabei construindo para poder me fazer chegar cada vez mais próximo do que eu buscava, né? Que era produzir vídeos, que é algo que eu sempre amei muito de fazer desde quando eu era criança. E por que, né? Eu acabo parando de fazer isso, sendo que eu sei que é algo que eu amo muito, que eu sei que é algo que é o que eu tenho mais vontade de fazer. E eu tenho percebido que nesse caminho, muitas vezes a gente passa por barreiras e algumas questões que nos faz desacreditar muitas vezes, né? Eu até separei uma frase aqui para falar, que é uma frase do Carl Jung, que ele fala que até que você tome. Não, vou repetir, que essa frase aqui tem que ser dita de uma forma importante. Até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Então, recentemente,
depois de um longo período, eu tenho tido mais consciência desse meu inconsciente, de entender que muitas vezes o motivo de eu parar de produzir, o motivo de eu não acreditar muito no que eu tenho feito, no que eu busco, vem muito de coisas inconscientes que às vezes você nem sabe que está dirigindo a sua vida, te fazendo passar por esses processos todos novamente, seja uma dúvida que fica ali martelando na sua mente o tempo inteiro, o desacreditar, né, de você ser bom o suficiente, enfim, tem várias questões. Mas isso é o que tem me feito buscar criar mais, né? Eu passei por um período assim também de muitas questões, por eu ter saído da minha cidade, né? Eu sou do interior, do norte de Minas. Então, desde o início, por buscar trabalhar com trabalhos diferentes, né? Digamos assim, eu sempre gostei muito de terror, sempre gostei muito de suspense. E acaba que minhas maiores referências dentro dessa área do audiovisual são produções e diretores que trabalham muito com essas coisas, né? Esse terror, flertam muito com terror e com suspense, coisas assim, surrealistas. Então, eu sendo do interior, buscando trabalhar com isso, eu mesma me achava muito deslocado, né? Por estar ali, enquanto as pessoas estão produzindo fotos, e vídeos para poder registrar a sua vida, né? Que eu não acho uma coisa ruim, mas eu não queria fazer só isso, né? Eu queria conseguir produzir mais coisas, né? Eu acho que por ter feito isso desde muito tempo, desde quando eu era bem novo, eu sempre quis ter um lugar em que eu conseguiria criar meus mundos, né? Produzir esses vídeos e fotos dentro de um universo surrealista, dentro de um mundo que eu consiga criar tudo ali que está acontecendo. Então, isso que é uma das coisas que eu acho mais bonitas assim do audiovisual e do cinema, é você conseguir trabalhar coisas juntando a realidade, mas transformando ela em algo novo, né? Criando sentimento, emoções, significados diferentes dentro assim da produção. E eu fiz isso por um período, mas dentro da minha cidade eu via que eu não conseguiria ter muito apoio, né? Eu passei por muitas questões assim, de pessoas não entender meu trabalho, criticar de certa forma, né? Alguns comentários que eu já escutei na minha vida que, em relação ao consciente que eu tô falando, às vezes essas coisas vão ficando fixas na sua mente, né? E você às vezes não sabe. Mas eu fui percebendo isso no longo desse período, porque quando você chega nesses momentos de repensar, às vezes, o que você vem fazendo, e chega nesses momentos que você acaba questionando o que você faz, é exatamente quando você está passando em momentos difíceis, e aí você, de alguma forma, começa a trazer esse inconsciente de volta, né? É um comentário que você escutou há anos atrás, algum trauma que você já passou na sua vida. Então, eu fui passando muito nesse período, né? Durou mais ou menos uns 6 anos, que foi por ali da época de 2019, 2020, que foi quando eu mudei da minha cidade para uma cidade maior, para buscar mais trabalhos, né? Ser mais visto, conseguir expressar mais também o que eu tinha vontade de fazer. E isso não aconteceu, né? Isso acabou me gerando um limbo
existencial enorme, assim, de eu não conseguir mais nem produzir mais, sabe? Tem muitos anos que eu parei realmente de fazer essas produções que eu tinha vontade, sabe? Eu sempre escrevi, né? Eu tenho muitos roteiros, assim, de ideias que eu tive nesse período, mas parar para produzir mesmo, eu não estava conseguindo, sabe? Porque foram muitas questões, muitas dúvidas em relação ao que eu estava buscando e o que me fez mudar para essa cidade aqui também que eu tô agora, né? Que é BH. Que eu tô aqui na varanda da minha casa, vendo essa vista aqui, conversando, né, com esse horizonte aqui na minha frente. E por que que eu tenho falado isso? Porque só depois desse período que durou 6 anos, em que eu mudei de cidade, mudei minha rota várias vezes, tentei me adaptar de várias formas nessas cidades, junto com as pessoas também, coisas que me fizeram meio que como se eu tivesse colocado uma máscara, assim, sabe? Para me conseguir viver e sobreviver nesse processo. Mas internamente eu sempre soube o que, que eu gostaria de fazer e busquei me alinhar para isso, né? Mesmo que era muito difícil e eu tinha muitas questões e me faziam às vezes querer desistir também, internamente eu ficava naquela. Era bem pior para mim desistir disso do que passar pelo processo de continuar, sabe? Independente da forma que eu faria isso, mas para meu desconforto maior seria desistir disso do que às vezes passar por vários processos, várias questões e barreiras, do que simplesmente desistir, sabe? Para mim desistir nunca foi uma opção. Então eu tenho buscado, na verdade tenho entendido que muito do que estava me atrapalhando era esse inconsciente, sabe? Essas coisas que vão acumulando no decorrer do tempo. E tem 3 anos que eu mudei para essa cidade aqui que eu tô. Passei também por vários processos, assim, de ver muita referência também. Ver as pessoas que trabalham aqui nessa cidade também, que têm trabalhos muito superiores ao meu, mas de uma certa forma trabalham mais com a criatividade e com essas produções mais diferentes, né? Então, isso também foi me trazendo mais possibilidade de enxergar que o que eu quero fazer seria mais possível, sabe? Eu acho que é muito importante você mudar mesmo para um local, mudar sua rota, para chegar em ambientes que você fique mais confortável com o que você faz, sabe? Eu acho que por ter esse contato com as pessoas aqui, você vai conseguindo enxergar que é possível você trabalhar com coisas mais criativas, sair um pouco ali daquela coisa que no interior tem muito, né, de ter só que trabalhar com o que tem dentro da cidade. Então, eu tô dentro da minha cidade, eu vou ser guiado a trabalhar só com, por exemplo, retrato. E aí eu começo a produzir coisas mais dentro do universo do terror, então sem deslocar, as pessoas não entendem. Então é bom que vim para um lugar assim maior, que tem muito mais pessoas e tem pessoas também que estão conseguindo trabalhar com sua arte, fazendo ideias diferentes. Então isso foi muito bom para mim. Então, depois, né, desse longo período aí, eu tenho entendido que muito do que me impedia era exatamente esses locais que eu não estava confortável, sabe? De uma certa forma, eu me sentia muito trancado e impossibilitado de enxergar que as coisas seriam possíveis.
na minha vida. E agora eu tô aqui com esse canal, fazendo esse videozinho aqui para trazer essas conversas. Quero fazer toda semana um vídeo até para me conseguir expressar e também tirar isso de mim, que eu acho que de alguma forma também isso acaba chegando em outras pessoas que às vezes podem estar passando pelo mesmo momento, ou tem reflexões que fazem a pessoa também compreender melhor os processos que elas estão vivendo. Eu vejo muitos canais no YouTube que tem vídeos nesse modelo e me ajudam muito, sabe? Ter uma conversa assim. E ver também como essa pessoa tem construído a sua própria vida, né? Sua própria jornada. Eu acho que isso é muito importante, que é exatamente isso. Faz você enxergar mais possibilidades e entender essas etapas que você está vivendo, né? Compreender melhor que às vezes é uma fase. E é isso. Esse vídeo vai ser uma coisa mais rápida. Eu quero só vir aqui mesmo, ligar a câmera e falar algumas coisas. Tem muita coisa para ser dita, né? Eu tenho buscado também ter mais espontaneidade, tirar mais isso de mim também, né? Não ficar guardando tanto sentimento, tanta dúvida e questões assim. Então, trazer isso que, quem sabe, chega em pessoas que também precisam escutar isso, né? E é isso que eu quero com esse canal. Chegar em mais pessoas diferentes, não só amigos, e pessoas mais próximas que já viram meu canal e de certa forma acompanham, mas o que eu quero é expandir, fazer com que esse canal chegue em muito mais pessoas, que as pessoas possam acompanhar esse processo de trabalho que eu faço, de vídeos também que eu vou começar a trazer para cá. E seja também um canal de troca que, caso alguma coisa que eu falei faça sentido para você, comenta aí embaixo também. Vamos conversar e fazer com que isso aqui seja algo recíproco, né? Que eu não só converse, mas também quem tem escutado aí também deixe algum comentário e vamos buscar evoluir juntos. Então é isso. Conversando com o Horizonte 1 finalizado. Um abraço.